Então, continuando. Além da epiderme, nós temos a camada abaixo da epiderme, que é a derme, que é a nossa porção vascularizada. Por que a porção vascularizada? Se a epiderme não tem vasos sanguíneos, as células vão receber nutrientes a partir de alguma coisa, né? Elas têm que receber de algum lugar. Então, a derme, uma porção extremamente rente à epiderme, é que vai ter a vascularização e, consequentemente, vai ter o fornecimento de nutrientes para as células da derme por meio de difusão, né? A derme, ela é subdividida também, né? Ela tem uma origem embrionária diferente da epiderme, que é a mesoderme, e ela é a porção conjuntiva da pele. O que isso significa? Que eu vou ter características do tecido conjuntivo, como, por exemplo, grande quantidade de matriz extracelular. Lá na minha epiderme eu tenho características de tecido epitelial, grande coesão entre as células, pouco ou nenhuma matriz extracelular, né? Então, a derme, ela também é dividida em camadas. As minhas camadas são a camada papilar e reticular. A camada papilar é a camada que eu vou formar papilas, que são aumentos de área de contato, umas invaginações, dobrinhas, né, que eu vou mostrar posteriormente. E na minha camada papilar eu tenho grande quantidade de vasos sanguíneos, é a camada que está mais próxima à epiderme, extremamente vasirrigada. Eu tenho uma grande quantidade de terminações nervosas e é constituído praticamente de tecido conjuntivo frouxo. E também eu tenho a camada reticular. A camada reticular, ela é formada principalmente por fibras elásticas, né? Além disso, ela tem uma grande quantidade de receptores que podem ser encapsulados ou não, falarei posteriormente, e ela é basicamente formada de tecido conjuntivo denso, não modelado. Então, aqui a gente pode ver isso, né? Aqui nós temos a epiderme todinha. E aqui nós temos a camada da derme, que é a camada papilar, que é tecido conjuntivo frouxo, extremamente vasoirrigada. E você pode observar que é tecido conjuntivo frouxo exatamente pela grande quantidade de células, né? Então, você tem uma grande quantidade de células. Já a camada reticular, eu tenho uma grande quantidade de fibras, uma menor quantidade de células. E aqui nós temos as pápilas, né? Que são essas dobras aqui que vão aumentar a minha superfície de contato com a minha epiderme. Aqui a gente pode mostrar também essas pápilas, né, e como é constituída a derme, abaixo da epiderme, e aqui a grande quantidade de pápilas, que são extremamente importantes. Para quê? Aumento dessa superfície de contato para a passagem dos nutrientes. Além disso, é um local de inserção do pelo, um anexo da pele que veremos depois. Então, na derme, nós temos a camada reticular, e na camada reticular nós temos corpúsculos, né, que são os tais receptores que eu falei encapsulados. Temos receptores encapsulados, ou seja, isolados, que eles têm uma camada de proteção, e não encapsulados, que são receptores livres. Entre esses receptores nós temos os corpúsculos, né, e os corpúsculos são esses. Tem o de não sei se é Vater, Pacini, se é Walter, não sei. Mas corpúsculos de Pacini, que é um receptor encapsulado, que vai ser sensível à mudança de pressão. Então, é um mecanorreceptor, né? Temos também o corpúsculo de Meissner, não sei se fala assim mesmo, então perdão, que está localizado na pápula dérmica também e é extremamente sensível ao tato. Além disso, temos o corpúsculo de Krauser, né, que é sensível ao frio, e o corpúsculo de Ruffini, que é sensível ao calor. Além de terminações nervosas presentes no folículo piloso. Nós temos, junto com a pele, alguns anexos, né? Então, os anexos fazem parte da pele, do sistema tegumentar, e eles são de extrema importância. Entre esses anexos, nós temos, por exemplo, o pelo, que é um anexo, né? O pelo, ele vai estar inserido aqui, ó, onde eu tenho uma pápila. Lembra que eu tinha falado da pápila anteriormente? Então, eu tenho uma pápila que vai ser o local de inserção do pelo. Essa pápila vai formar, né, um folículo piloso, que é constituída por células epiteliais, né, então é proveniente de uma invaginação
do epitélio. Além disso, o meu pelo é uma estrutura queratinizada que tem a determinada formação. Ela tem uma medula, onde eu tenho células grandes que são com uma não tão grande quantidade de queratina, então uma quantidade intermediária de queratina. Eu tenho um córtex, que é essa camada esverdeada aqui, que vocês podem ver, que é uma camada que tem já células que são mais coesas e maior quantidade de queratina. E eu tenho ainda uma cutícula, que é a camada que causa uma hipermeabilização, verdadeiramente. São células formando escamas extremamente queratinizadas. Além disso, no meu pelo, eu vou ter bainhas, né? Eu tenho bainhas epiteliais, que são essas porções, e eu tenho uma bainha conjuntiva. E é exatamente na minha bainha conjuntiva que eu vou ter inserção de músculos, que eu coloquei aqui um asteriscozinho, que é o músculo eretor do pelo. E junto com o músculo eu tenho também terminação nervosa, né? Além disso, próximo ao pelo, que é uma estrutura que vai promover também a termorregulação, eu tenho glândulas sebáceas, geralmente, né, próximas ao pelo. E aí, nessa estrutura, a minha glândula sebácea, né, eu tenho então na pele outros anexos, são as glândulas. A glândula sebácea, ela geralmente vai estar próxima a um pelo, né, então ela promove uma lubrificação desse pelo. Elas são glândulas acinosas ou alveolares, ou seja, fazem esse formato, um formato de um alvéolo, né? São glândulas exócrinas, então elas têm o quê? Um ducto que é formado por epitélio, que vai promover a saída dessa excreção. E a forma de saída da excreta aqui é holócrina, ou seja, eu tenho uma quebra da célula, a morte celular e a saída da secreção, né? Além disso, nós temos uma secreção de origem basicamente lipídica, né? As glândulas sebáceas, então, vão externar secreções de origem lipídica, de natureza lipídica. Tá. Além das glândulas sebáceas, nós temos as glândulas sudoríparas, que fazem parte da termorregulação. São glândulas geralmente tubulosas, então formam túbulos, mas são tubulosas simples enoveladas. Então, esses túbulos vão se enovelando, fazendo voltas. E a forma de secreção é apócrina, ou seja, é um intermédio entre a mesócrina e a holócrina. Sai parte da célula, sim, mas não necessariamente em morte celular. E também não sai uma pequena vesícula, como na mesócrina. É um intermédio entre elas duas, né? E aí, histologicamente, a gente pode perceber isso como? Primeiro, em relação ao pelo, né? Nós temos aqui o pelo. Isso tudo seria o pelo. Ele está inserido numa pápila, né, como vocês podem ver. Eu tenho um folículo piloso formado por células epiteliais e é uma estrutura extremamente queratinizada. Então, o pelo está inserido numa pápila. Além disso, nós conseguimos ver as glândulas. E elas são histologicamente bem diferentes. Aqui você vê uma glândula sudorípara, né? E aqui uma glândula sebácea. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Eu não sei se tem alguma coisa faltando, mas eu quis fazer isso para te dar um respaldo sobre o que eu estava fazendo, né? E é isso, professor. Muito obrigada. Tchau, tchau.